Olá, gente. Eu vou falar um pouquinho a respeito, né, das interações medicamentosas, tá? Para vocês. Então, coloquei algumas, tá? Existem muitas, várias, imensas interações, mas nada que a gente não possa falar com um pouco a respeito, tá? Então, olha, é, eu acho que tem que ter um catálogo, né, junto com as prescrições para consultar, porque é muita coisa sobre interações medicamentosas, né? Enfim, então vamos lá. Meu nome é Tarsila Rabelo, sou enfermeira, né, mestranda em gestão de cuidados na saúde, sou auxiliar técnica, sou enfermeira, sou instrumentadora cirúrgica, sou política brasileira, tá? Sou também auditora e classificadora de risco no Chester. Eu tenho 5 pós-graduações, né? Em nefrologia, enfermagem do trabalho, urgência e emergência, gestão hospitalar e UTI neonatal e pediátrica, tá certo? Sou professora de nível técnico, né? De graduação e pós-graduação. Trabalho na UPA, tá? É muita coisa, né? Tá tentando resumir um pouco. E eu também faço parte do movimento dos ativistas da enfermagem brasileira, movimento voluntário, movimento nacional. Quem quiser fazer parte é só falar comigo, as ordens. Então, vamos lá. Aqui são os meus contatos, tá? O nome é Tarsila Rabelo, no meu canal Enfermeira Tarsila, lá tem material educativo, tá? Para atualização. Então, Florence Nightingale nunca disse que seria fácil. Então, lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos dele. Quer dizer o quê? Meu espanhol está péssimo. O importante não é o que o destino faz. O importante, gente, é o que nós fazemos por ele, tá certo? Então, vamos lá. Conhecer as principais interações medicamentosas, estudar farmacotécnica, farmacocinética e farmacodinâmica, tá certo? E o conteúdo está baseado nas recomendações do COFEM. A farmacotécnica, farmacodinâmica e farmacocinética. Vamos aprender agora. Foca nessas definições e preste atenção. Qual a diferença desses dois tipos? Eu até dou conta, mas prefiro não enfrentar um almirante. Será? Eu dou de conta. Ótimo. Então, vamos lá. Farmacotécnica, quando os fármacos interagem na própria forma farmacêutica, reação físico-química, implicando em inativação de um ou de todos eles. Exemplo, reações de óxido-redução, atropina mais permanganato, ou vitamina C mais sulfato ferroso, certo? Então, reações de precipitação, tetraciclina mais cátions, adsorção carboativada e alcalóide. O efeito de tetraciclinas ele pode ser anulado por ingestão de leite. Os anti-inflamatórios causam irritação no estômago, por isso devem ser administrados junto com as refeições, certo? A farmacocinética tem a interação farmacocinética, que são aquelas que o fármaco altera a velocidade ou a extensão da absorção, distribuição, biotransformação ou excreção de um fármaco. Isto é mais comum, mensurado por mudança em um ou mais parâmetros cinéticos, tais como concentração sérica máxima, área sob a curva, a concentração, tempo meia-vida também, quantidade total do fármaco excretado na urina, etc., como diferentes representantes de mesmo, né, o grupo farmacológico, certo, gente? Possuem perfil farmacocinético diferente, as interações podem ocorrer com um fármaco e não obrigatoriamente com outro congênero. Então, há alterações da motilidade gastrointestinal e má absorção causada pelo fármaco. O fármaco, em sua forma farmacêutica, vai ter a dissolução da hidratação e de difusão, certo? Então, o que acontece? O fármaco tem solução disponível para a sua absorção, motilidade gastrointestinal, secreção da bilis em enzimas, transporte passivo e ativo, ou ativo, absorção de regiões específicas do trato gastrointestinal, eliminação intestinal e o fluxo sanguíneo estranho, certo? Efeito de primeiro passo, né? De primeira passagem. Então, fármaco, né? A circulação sistêmica.
ok? Então, o que é que acontece? Essa medicação por via oral tem a questão da primeira passagem, certo? Pelo fígado, certo? Então, administrações de outros fármacos e alimentos também faz com que tenha isso aqui também, tá? A degradação, a difusão, enfim. A farmacodinâmica, quando um fármaco altera a ação farmacológica de outro sem alterar sua concentração no sítio de ação, tá? Então, a insulina ela se liga, né? A insulina ela se liga ao receptor para que haja o transporte de glicose para dentro da célula, certo? Como fazer para não ter erros de medicação e contaminação? Já me vendo na linha de frente. Primeiro, né, eu vou só relembrá-los sobre a identificação dos pacientes, né, para não haver erros de medicamento. Então, coloca o nome do seu João, a data de nascimento, o número do prontuário, o quarto leito, certo? Pelo menos esses básicos. Ela é importante para a segurança, pois permite identificar para a realização de exames, cirurgias, administração de medicamentos. Para que é preciso essa pulseira, né? Então, acho que perdi, não sei onde estou internado. Ainda bem que você está com sua pulseira, dessa forma eu posso te ajudar, certo? Então, ela não lavou as mãos, higienizou. Senhor José, vamos ver como o senhor está. Ele usou em outro paciente e não desinfetou. Senhor José, vou examinar o senhor, certo? Então, será que você vai... qual é o correto, né? Será que é esse? Ou seria esse? Certo? Então, sou o seu Antônio, seu cirurgião responsável, sou Mariana, sua cirurgiante de sala, sou o doutor Romário, seu residente, sou o senhor doutor Carlos, seu anestesista. Então, a diferença do paciente já está sedado. A diferença desse daqui, senhor João, sua médica Maria, e o senhor terá que operar. Posso marcar sua cirurgia? Explicarei sobre o procedimento, pode ser? Sim, doutor, eu também já fiz os exames. Sou Célio, seu técnico de enfermagem, sente-se aqui, certo? Então, vantagens da ocorrência das interações medicamentosas, juntamente com as desvantagens. Aumento da eficácia terapêutica, certo? Vantagem da ocorrência de interações medicamentosas, aumento da eficácia terapêutica. Tem medicamento, gente, o Energan, ele tem ação sedativa, neutraliza os efeitos colaterais agudos do aldol, conhecido como efeitos extrapiramidais. Então, a combinação vantajosa porque aumenta os benefícios e minimiza os efeitos, certo? Só que aí nós temos algumas desvantagens de alguns medicamentos que têm interação. São os efeitos indesejáveis, quando os fármacos associados têm o mesmo perfil toxicológico, certo? Outra vantagem é a redução dos efeitos tóxicos. Exemplo, espinolactona, copato de potássio e hidroclorotiazida são diuréticos. Então, os dois associados, né? Um paciente tomando os dois. Ajuda a minimizar a perda de potássio induzida pela hidroclorotiazida. A hidroclorotiazida excreta sódio e água, certo? Então, uma desvantagem de interação, interferência na fase farmacêutica, farmacocinética e farmacodinâmica, reduzindo e aumentando a resposta farmacológica. Outra vantagem é a obtenção de maior duração de efeito pelo impedimento de expressão do fármaco. No exemplo, a probenecida é um remédio para prevenir as crises de gota, pois ajuda a minimizar o excesso de ácido úrico pela urina. Além disso, a probenecida também é utilizada em associação com outros antibióticos, em especial da classe das penicilinas, para aumentar o seu tempo no organismo. Uma desvantagem, alteração terapêutica levando à não aderência ao tratamento. Uma vantagem é o impedimento ou retardo de surgimento de resistência bacteriana, esquema tríplice de antituberculose. Hoje não é tríplice, né? São 4 comprimidos. O esquema básico será composto por 2 primeiros meses pelo clopidogrel 4, comprimido contendo dose fixa combinada, rifampicina, isoniazida, pilhas, etambutol, nos outros 4 últimos meses pela rifampicina e isoniazida, cápsula contendo 300 mg de rifampicina e 200 de isoniazida, certo? A desvantagem é o aumento das recidivas, das patologias e piora do quadro clínico. Uma vantagem é o aumento de adesão ao tratamento por facilitação do esquema terapêutico. Em caso de combinação da insulina NPH com a regular, aspirar antes de ação curta, a regular, para que o frasco não se contamine com a insulina de ação intermediária, NPH.
A mistura de NPH com regular pode ser realizada e utilizada imediatamente ou armazenada para uso em até 30 dias. Certo, gente? Ok? Continuando. Vamos falar mais sobre essas definições. Absorção e adsorção. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas não é a mesma coisa. A grande diferença entre os dois processos é que na absorção, a substância absorvida é embebida pela substância absorvente. O maior exemplo disso é uma esponja que absorve a água. Já na adsorção, a substância fica apenas retida na superfície adsorvente, certo? Sem ser incorporada ao volume da outra. Sobre eventos adversos, é interessante saber a diferença entre um evento adverso causado por uma queda, uma coisa no paciente, e alguma consequência, né, de um evento desfavorável à medicação, tá? Um evento adverso é uma lesão ou um dano não intencional que resulta em incapacidade ou disfunção temporária permanente, né? O prolongamento do tempo de permanência ou morte como consequência do cuidado de saúde prestado. O erro humano muitas vezes tem origem do mesmo processo cognitivo e comportamental que conduz à ação correta. Um evento adverso é um evento desfavorável que ocorre durante ou após o uso de medicamento ou outra intervenção. É importante ressaltar que, para ser considerado um evento adverso, o medicamento ou intervenção não necessariamente tem relação causal com o evento. Exemplo, infecções relacionadas à assistência à saúde, flebite, obstrução de sonda para alimentação, reação adversa a medicamentos, eventos adversos por desvios da qualidade dos medicamentos, eventos adversos decorrentes do uso não aprovado de medicamentos, uso aflável, né? Que são decorrentes do uso não aprovado de medicamentos, interações medicamentosas, inefetividade terapêutica total ou parcial, erros, né, de medicação potenciais e reais, perda do paciente. Um evento adverso é considerado grave quando, por exemplo, leva a óbito ou ameaça à vida, gera hospitalização ou prolongamento de internação já existente, incapacidade e anomalia congênita. Um efeito adverso é um efeito prejudicial ou indesejável, que ocorre durante ou após uma intervenção ou uso de um medicamento em que há possibilidade razoável de relação causal entre o tratamento e o efeito. Exemplo, tratamento com antirretrovirais. O efeito colateral é o efeito não pretendido, adverso, né, ou benéfico, causado por medicamento utilizado em doses terapêuticas. A palavra colateral denota de algo de importância secundária. Dessa forma, o uso dessa expressão pode minimizar a percepção de dano quando o efeito é prejudicial. Como esse termo é frequentemente utilizado de forma inapropriada, a Agência Europeia de Medicamentos considera ultrapassado e recomenda abolir sua utilização. Exemplo, alguns dos efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento de profenide, se de ação sistêmica, né, são a dor de cabeça, vertigem, sonolência, má digestão, náusea do abdominal, vômito, erupção cutânea e coceira, certo? Reação adversa a medicamento, RAM, é qualquer resposta prejudicial ou indesejável, não intencional ao medicamento que ocorre nas doses usualmente empregadas, no homem para profilaxia, diagnóstico, terapia da doença ou para modificação de funções fisiológicas. A RAM é caracterizada pela existência de uma relação causal específica entre o medicamento e a ocorrência. Toda reação adversa a medicamento é um evento adverso, mas em todo evento adverso é uma RAM. É importante também esclarecer a diferença entre RAM e intoxicação medicamentosa. A primeira ocorre com o uso de medicamento em dose terapêutica e a segunda em superdose. Ficha técnica é qualquer notificação de suspeita de alteração ou irregularidade de um produto empresa relacionada a aspectos técnicos ou legais, que poderá ou não causar dano à saúde individual e coletiva. São exemplos de situações que podem ser notificadas com queixa técnica. Detecção, né, de empresa sem autorização de funcionamento de empresa, medicamentos sem registro, produtos falsificados, desvios da qualidade de medicamentos, certo? Como presença de partículas estranhas, alteração de cor, sabor, odor, blister, faltando comprimidos, etc. Né? Então, eu já estou finalizando, não sabia que era tão fácil notificar, rápido e fácil. Identificamos um evento adverso e estamos notificando. Tipos de reações adversas. Reações adversas medicamentosas, efeitos adversos são quaisquer efeitos indesejados
de medicamento, existem vários tipos diferentes, relacionados à dose, alérgicas e idiosincráticas, certo? Se na sua infância você chupava essa escondido, como se fosse balinha, e não teve síndrome de Rayleigh, levante as mãos, certo? Então, Deus te abençoe, hoje sim. Estão preparadas? Estão preparados? Espero que vocês estejam preparados. Eu tenho uma síndrome de Rayleigh, certo? Não sei se fala assim, tá? Eu sou péssima no inglês. Steven Johnson, acho que se fala assim, e síndrome de Leo também, tá? Então, a síndrome do AS é essa aqui, tá? Doença rara e grave que causa confusão mental, edema, né, inchaço no cérebro e danos ao fígado. Essa doença pode ocorrer na sequência de uma infecção viral. Deixa eu ajeitar aqui, tá? Essa infecção viral como gripe ou varicela, certo? A gente não vai fazer, tá. Às vezes eu tenho colocado como imagem, às vezes não dá para colocar, certo? Vamos lá. Como gripe, varicela, e quando se administra aspirina ou salicilate, certo? Steve Johnson já pegou uma paciente assim, ela é uma reação alérgica à medicação, certo? Necrólise epidêmica tóxica são comumente causadas por medicamentos ou por infecções. Eu vi uma paciente desse jeito aqui por medicamentos, tá? Olha só, gente, como é complicado, né? A professora fica boa? Fica, mas demora muito, né? É um tratamento prolongado. E a de livro é caracterizada por morte generalizada dos queratinócitos e destacamento, né, da epiderme no livro da junção dermoepidérmica, né? Então, pode ser desencadeado por alergia a um fármaco, excepcionalmente por infecções ou transplantes de medula óssea. Reações adversas medicamentosas relacionadas à dose representam um exagero dos efeitos terapêuticos do medicamento. Por exemplo, uma pessoa tomando medicamento para controlar a hipertensão arterial pode sentir tonturas, certo? Que é vertigem ou ficar atordoadas se o medicamento reduzir a pressão arterial excessivamente. Uma pessoa com diabetes, ela pode desenvolver fraqueza, sudorese, náusea e palpitações se o uso da insulina ou de algum antidiabético oral reduzir o nível de açúcar no sangue excessivamente. Esse tipo de reação adversa medicamentosa geralmente é previsível, mas às vezes ela é inevitável. Ela pode ocorrer em se uma dose do medicamento for demasiadamente alta, reação de superdose. Superdosagem, se a pessoa for extraordinariamente sensível ao medicamento, ou se outro medicamento reduzir, né, o metabolismo do primeiro medicamento e aumentar, assim, sua concentração no sangue. Interações medicamentosas. As reações relacionadas à dose geralmente não são graves, mas são relativamente comuns, tá? Reações alérgicas medicamentosas não relacionadas à dose, mas necessitam de exposição prévia ao medicamento. As reações alérgicas desenvolvem-se quando o sistema imunológico do corpo desenvolve uma reação inadequada ao medicamento, algumas vezes conhecida como sensibilização. Após a pessoa estar sensibilizada, exposições tardias ao medicamento produzem de diversos tipos diferentes de reação alérgica. Algumas vezes, os medicamentos realizam testes cutâneos para ajudar a prever as reações alérgicas medicamentosas, tá? Anafilaxia, perda da consciência, urticária, né? Boa, vermelhidão, edema na língua, incapacidade para engolir, edema rápido dos tecidos na garganta, tá? Síndrome ictérica, o Evin dá uma espiadinha. As reações adversas medicamentosas idiosincráticas, né? Queria que você visse aí a cor dessa pessoa, tá? Os Simpsons é bem característico, tá? A cor dos Simpsons. Resultam no mecanismo que não são atualmente compreendidos. Esse tipo de reação adversa medicamentosa é de grande parte imprevisível. Exemplo, de tais reações adversas medicamentosas incluem erupções cutâneas, icterícia, anemia, redução da contagem de glóbulos brancos, lesão renal e lesão nervosa, que pode prejudicar a visão ou a audição. Essas reações tendem a ser mais graves, mas ocorrem tipicamente em um número muito pequeno de pessoas. As pessoas afetadas podem apresentar diferenças genéticas na forma como seu corpo metaboliza medicamentos ou respondem a eles. Então, de onde vem a bilirrubina? Porém, a grande causa é a anemia hemolítica. Então, se ocorrer alguma anemia, vai influenciar na bilirrubina. Se existe alguma patologia que reduz a quantidade de albumina no sangue,
vai alterar a bilirrubina? Algumas reações adversas medicamentosas não são relacionadas ao efeito terapêutico do medicamento, mas geralmente são previsíveis, pois os mecanismos envolvidos são amplamente compreendidos. Por exemplo, irritação e sangramento estomacais geralmente ocorrem em pessoas que usam regularmente aspirina ou outros medicamentos anti-inflamatórios não esteroidais, AINES. Isso ocorre porque esses medicamentos reduzem a produção de prostaglandinas, que ajudam a proteger o trato digestivo do ácido gástrico. As prostaglandinas são grupos de lipídios produzidos em locais de dano ou infecção tecidual e estão envolvidos no tratamento de lesões e doenças. Controla o processo como inflamação, fluxo sanguíneo, formação de coágulos sanguíneos e indução do parto. Gravidade das reações adversas medicamentosas. Reações adversas medicamentosas, efeitos adversos, são quaisquer efeitos indesejados de um medicamento. Não há uma escala universal para descrever ou medir a gravidade de uma reação adversa medicamentosa. A avaliação é, em grande medida, subjetiva. As reações podem ser descritas como moderado, grave e letais, que são mortais. As reações adversas medicamentosas leves ou moderadas não significam necessariamente que a pessoa deve parar de tomar o medicamento, principalmente se nenhuma alternativa adequada estiver disponível. No entanto, os médicos tendem a avaliar a dose, a frequência de uso, o número de doses por dia e os horários das doses. Por exemplo, antes ou após as refeições, pela manhã ou à noite, outros medicamentos podem ser utilizados para controlar a reação adversa medicamentosa. Por exemplo, um laxante para aliviar, né, a prisão de ventre. Reações adversas medicamentosas leves. Nós temos alguns exemplos, como distúrbio digestivo, como náusea, constipação e diarreia, cefaleias, fadiga, dores musculares, certo? Indeterminadas, mal-estar, uma sensação geral de doença ou desconforto, mudanças no padrão de sono. No entanto, essas reações podem ser muito angustiantes para as pessoas que as apresentam. Assim, as pessoas podem ficar menos dispostas a tomarem o seu medicamento conforme as instruções e os objetivos de tratamento podem não ser atingidos. Ações adversas a medicamentos moderados, erupções cutâneas, especialmente se elas forem extensas e persistentes, distúrbios visuais, especialmente em pessoas que utilizam lentes corretoras, tremor muscular, dificuldade na micção, o efeito comum de muitos medicamentos em homens mais velhos, qualquer mudança perceptível no humor ou função mental, determinadas mudanças nos componentes sanguíneos, tais como uma diminuição reversível temporária da contagem de glóbulos brancos, ou nos níveis sanguíneos de algumas substâncias, tais como glicose. Além disso, reação normalmente descrita como leves, são consideradas moderadas se a pessoa que as apresenta é consideradas distintamente irritantes, angustiantes e ou intoleráveis. Reações adversas medicamentosas graves. As reações graves incluem aquelas que podem ser fatais, como insuficiência hepática, arritmias cardíacas, certos tipos de reações alérgicas, que resultam em deficiência ou internação persistente ou significativa, ou que causem um efeito congênito. As reações graves são relativamente raras. As pessoas que desenvolveram ou desenvolvem reação grave geralmente devem parar de usar o medicamento e ser tratados. No entanto, às vezes, os médicos têm que continuar administrando medicamentos de alto risco, por exemplo, quimioterapia para as pessoas com câncer imunossupressores, para pessoas submetidas a transplantes de órgãos. Os médicos usam todos os meios possíveis para controlar uma reação adversa à medicamentosa, né? Adversa medicamentosa grave. Então, reações adversas medicamentosas letais são aquelas em que a reação medicamentosa causa morte direta ou indiretamente. Essas reações são tipicamente reações graves que não foram detectadas em tempo ou que não responderam ao tratamento. Reações letais podem ser o motivo de qualquer ou de qual alguns, né, pelo qual alguns medicamentos são retirados do mercado, como o troglitazona e o terfenadina, né? O troglitazona é um fármaco utilizado em medicamentos como antidiabético em não dependentes de insulina. De 97 a 2000, a troglitazona foi retirada dos mercados britânicos, norte-americano e japonês por provocar hepatotoxicidade. A terfenadina é o antihistamínico usado anteriormente para o tratamento de condições alérgicas. Segundo estudos científicos publicados no exterior, o medicamento antialérgico pode causar reações adversas, como
arritmia, alterações dos batimentos cardíacos. Em pacientes com deficiência hepática ou pacientes que utilizam em conjunto com antibióticos, em pacientes cardiopatas, o medicamento pode induzir arritmia grave, levando à morte súbita ou interferir no sistema de condução cardíaca. Então, só se vive uma vez, Snoopy, errado. Só se morre uma vez, vivemos todos os dias, né? Então, aí, como você está daqui a 5 anos? O que você está usando no pescoço, Charlie Brown? É uma placa de identificação médica. Ela diz, inseguro. Ou você está ali, ó, linda e maravilhosa, estudando, passando concurso, sendo rica, feliz, né? Com carro, né? Antes de eu terminar dessa aula, eu vou dar 2 exemplos. Eu tenho muitos alunos, né? Mas eu vou dar 2 exemplos. Eu posso até dar mais. Mas, inicialmente, eu vou dar 2 exemplos de alunos que estão bem de vida, né? Porque eu fiz parte do processo deles. Eu não fui a única. Eu fiz parte, tá? Do sucesso deles. Ops, eu até já entrei na onda de estudar, ok? Larguei até o videogame, sonho. Enquanto ele estuda, eu já estudei. E fui convidada para homenagear esses 2 ícones, Ana Nélia, Mônica e Magali Flores Nightingale. E o que você fez hoje para se destacar futuramente na profissão? Interação medicamentosa, antibiótico, um antiácido, reduz efeito antibiótico. Rifampicina, um anticoncepcionais oral, reduz efeito do anticoncepcional e você engravida. Corticoide, com anticoncepcionais, dor no estômago e aumento do risco de sangramento, certo? Medicamento para emagrecer, um antidepressivo, aumento da pressão arterial e taquicardia. Inibidores de apetite, um ansiolítico, irritabilidade, confusão mental e taquicardia. Gente, esses desenhos são, assim, extraordinários, né? Então, assim, a tecnologia deles, né, imensa, né? Então, assim, o que eu utilizei na telemedicina, né, em 2019, né, onde esse desenho, quando eu era, assim, criancinha, né, eu nem me lembro qual foi a idade, nos anos 80, 90, sei lá, tinha os Jacksons, né, e os Flintstones. As pessoas vão falar, a diferença está em você acreditar ou não no que elas falam, Ana Nery. Viva a vida quando você a tiver. A vida é um presente maravilhoso, não há nada de pequeno nisso. Doris Nightingale. Assistir às videoaulas, assistir aos vídeos, filmes, realizar a leitura desses 10 passos é show de bola. Atividade, clopidogrel, omeprazol, eu dei aí uma luz, tá? O clopidogrel é um fármaco do grupo dos antiagregantes plaquetários com ação inibitória sobre os receptores de adenosídeo disfosfato. É usado no tratamento de prevenção da trombose arterial. O omeprazol é um medicamento indicado para o tratamento de pacientes onde o estômago produz uma quantidade excessiva de ácido. Essa alta produção ácida pode gerar problemas como úlceras gástricas, duodenais e refluxo gastro, né, esofágico, atividade de casa. Hasta luego, tá? Então, eu acredito que nós temos que, né, que lutar muito ainda. Então, o que está acontecendo agora? No dia 8, né, que vai ser 8 de março de 2022, nós vamos lutar pelo piso salarial e da jornada digna, né, das 30 horas, né, para enfermagem. Então, esse evento é um evento nacional, tá? Então, nós vamos lutar nesse dia 8 aí, lá, né? Então, espero todo mundo lá, tá bom? Então, gente, eu vou mostrar aqui, não terminou não. Deixa eu mostrar esse exemplo aqui, tá? Eu não gosto de dizer que eu que ajudei, não, porque, na verdade, no caso desses alunos, eles fizeram por onde conseguir o sucesso deles, tá? Eu apenas, digamos assim, lapidei a situação, né? Enfim, vou colocar aqui no Facebook. Vou mostrar um aluno ou dois, tá? Que eles estudaram. Eu vou falar de Maracanaú e vou falar de Pacatuba, né? Que são os 2 municípios que geralmente têm mais alunos, né?
Fortaleza até tem também. Eu tenho um aluno também de Fortaleza que se deu bem, de Maranguape também, tá? Enfim, tem vários, gente. Eu vou aqui contar, né? A história é longa, né? Claro que, infelizmente, alguns estudantes, depois do determinado sucesso, não vêm, né? Agradecer. Poxa, professora, essa disciplina foi muito difícil. Eu concordo com você plenamente, sabe? Ela é difícil mesmo. Mas se eu lhe disser que o que eu sei hoje é devido à senhora, ou que eu passei, enfim, tá? Eu passei com seu conhecimento também, a senhora me deu uma luz, eu só, né, estudei mais com os cursinhos, enfim, alguma coisa assim, sabe? É muito válido, sabe? Deixa eu ver aqui, se ainda ela tem o Facebook, né? Só um minutinho, tá? Eu acho que é assim, Samanda. Samanda. Pronto. Eu lembro porque da minha filha Samanta. Professor, alguém pode até conhecer essa Amanda. Essa Amanda, assim, ela me veio numa época, assim, muito, digamos assim, conturbada da vida dela, né? Porque ela estava terminando o curso técnico dela, ela já tinha feito toda a parte teórica e faltava a parte de estágio, né? Então, ela não, a escola ainda ia providenciar os termos e tal dela, né? E aí, né, ela nem me pediu, ela me falou, eu escutei, ela disse para mim que não ia conseguir entrar no concurso dela, porque faltavam os estágios, e ela não ia terminar a tempo, que estava muito triste por isso. Gente, eu não tenho, assim, nem palavras, né? Enquanto ela não tinha sido nem minha aluna, né, da teoria, entendeu? Só foi do estágio mesmo. Então, eu disse para ela, Samanta, se você quiser, tiver boa vontade e tempo, você vem e termina comigo. Como eu estava nos hospitais, né, direto nos estágios, na época eu estava quase todos os dias, então aí ela me acompanhou dia, noite e dia, e aí deu tudo certo na vida dela, entendeu? É difícil, gente, as pessoas não se sensibilizarem, né? Gente, a felicidade dessa menina foi tão grande. Eu sinto um orgulho por essa menina, ela nem sabe por isso. Eu acho que ela nem imagina que eu sinto orgulho por ela. Eu fico vendo aqui acolá as coisas dos meus alunos, sabe? Eu vejo assim, poxa, que coisa legal, uma menina tá aqui, tá participando. Olha que coisa mais linda, gente. Quando eu olho as fotos, eu sinto um orgulho tão grande. Eu digo assim, poxa vida, eu participei da vida dessa menina, né? Deixa eu colocar aqui uma foto que ela tá sozinha, gente. Ela tem muitas fotos aqui. Olha que coisa mais linda. Deixa eu pegar essa daqui. Ah, vai gostar da bruxinha, também gosto. Olha só que coisa mais linda e meiga, gente. Olha, ela aqui, ó, né? Essa fofura de gente aqui, tá? Então, é, Samantinha, né, está, Samandinha, né, está. Então, assim, eu via quando ela olha como eles são bem, tão lindos, né? Então, eu acho que ela é de Maranguape, ela que é de Maracanaú, e a luta deles dois, até para ficar com relacionamento, é pela dificuldade até financeira que eles não tinham, né? E hoje ela está muito bem, obrigada, mas Samandinha também não foi muito fácil, não. Ela, durante o curso técnico de enfermagem dela, ela conseguiu um estágio, eu não sei se era remunerado, enfim, o que ela conseguia, ela ia para a sala de aula, teoria, saía da sala de aula, ia para esse estágio, então ela estava respirando enfermagem, tá? E aí, então, em seguida, ela tentou o concurso, ainda durante o curso, né? Tirou aí uma colocação boa, né? E entrou na Marinha do Brasil, né? Então, eu acho que ela não tinha só, ai, mamãe e papai pagam as contas, não. Ela estava fazendo o estágio dela, e ela estava aí, né, lutando aí para concurso, né? Ah, ficava o dia todo de fora, chegava em casa à noite, né? Eu acho que também tem um outro aqui, deixa eu ver aqui, é porque é tanta gente, e não sei se eu vou achar o Cláudio, mas são vários Cláudios, né?
É tanto do Cláudio, minha querida, não sei não, viu? Enfim, se eu não achar ele aqui, em outro momento eu mostro ele, certo? É porque é Cláudio demais. É tanto do Cláudio que você fica doidinho. É Cláudia, enfim. Eu acho que não é isso aqui, não, mas deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é esse aqui, não. Enfim, quando eu chegar, quando eu achar, em outro momento eu inspiro vocês, tá? Então, assim, é vocês se inspirarem, tá? Nesse público, nesse pessoal, e para dar tudo certo na vida de vocês, tá certo? Então, até mais, até a próxima. Um abraço.